Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que coisa bonita, louvar e adorar a Deus. Hoje nós vamos falar sobre discipulado e domingo próximo nós vamos falar sobre não temas. No momento que pessoas têm medo de viver ou medo da morte. Então, no próximo domingo, você convide uma pessoa não cristã. Alguém que precisa ouvir o evangelho de esperança. Porque nós precisamos que pessoas ouçam o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, domingo próximo, pense aí, ore para que alguém que você ame e que você gostaria que viesse ouvir a palavra de Deus, não perca esse momento. Nós, essa semana, também tivemos um momento muito especial com os jovens. Estivemos lá na aldeia Waikiru. Foi uma bênção. Nós distribuímos Bíblia, rádios com o dialeto, roupas, trabalho com as crianças. Foi uma bênção. Os jovens estão bastante animados. Graças a Deus. E também o nosso grupo de músico, né? Vocês viram que Deus está mandando mais bons tocadores aqui para a glória de Deus. Graças a Deus. E esses dias foi a semana do índio. E eu quero convidar aqui uma indígena muito querida, que vai trazer-nos uma participação, aquilo que Deus colocar no coração dela, Edith Culina ou Marihá, que significa pura, língua pura, povo puro, e ela vai falar um pouco daquilo que Deus colocar em seu coração. Niha. Bica kritik né? Difícil, né? Então, eu sou Edith Culina, da região de Ipixuna. A minha aldeia fica no município de Ipixuna, claro. Mas trabalho no município de Invira, né, que fica bem longe. Os Culinas estão localizados em 6 municípios. Eu vou falar rapidamente como eu conheci Jesus. Né? Eu sou fruto de trabalho missionário. Né? Em ano 62, os missionários estrangeiros chegaram na minha aldeia. Para chegar na minha aldeia, são 3 dias de barco. É muito longe. Então, esses missionários chegaram lá, eles permaneceram com a gente, né, aprenderam nossa língua e pregaram a palavra de Deus no nosso idioma. Então, Jesus me alcançou quando eu tinha 10 anos. Então, com 15 anos, eu saí da aldeia para estudar. Eu não sabia nem para onde que eu estava indo. Eu nunca tinha ido numa cidade, né? Eu não sabia falar português, e o missionário chegou para mim: olha, tal dia o avião vai chegar e você vai sair para estudar. Ok, tudo bem. Então, esse dia chegou, eu fui para uma região que não foi nem nossa região, eu fui para Mato Grosso, onde tem outras etnias, né? Então, eu conheci muitas etnias lá, e eu precisei me virar. Aprendi o português com 6 meses, né, para poder me interagir. Né? E foi assim, foi um choque cultural daquele assim bem, mas eu sempre vejo como Deus cuida de tudo, né? E quando eu entendi a palavra de Deus na minha própria língua, isso foi muito importante. Eu falei aqui inicialmente de propósito, como é difícil, né, quando você não entende outro idioma. Né? Para você ter relacionamento, você precisa falar com aquela pessoa no mesmo idioma. Né? E a palavra de Deus é muito importante. Né? Na língua portuguesa tem N versões. E
no idioma. Muitas etnias não têm nada. Nada, nada, nada. E em Colina, pela misericórdia de Deus, nós temos o Novo Testamento. E agora estamos vendo, né, juntamos com a Missão Além e outros parceiros para a gente poder começar a pensar no Velho Testamento. Já estamos tendo treinamento, né, para poder fazer isso acontecer. Talvez nem vou ver esse Velho Testamento, porque é um processo muito demorado. Eu lembro muito bem do missionário que começou a trabalhar com a tradução, né? Eu tinha 12 anos quando eu ajudava ele nos trechos pequenininhos, né? Ele pedia para escrever alguns versículos, né? Aí ele falava assim: Edith, eu não vou ver. E realmente, ele não viu. Ele morreu em 2019. E o Novo Testamento foi impresso só em 2020. Aliás, 2021. Né? Então, todo esse processo é muito demorado. Tem que fazer o curso de linguística, analisar a língua, tem o processo da tradução mesmo, né? E são 12 passos. O missionário precisa aprender o idioma, né, para poder acontecer isso. Então, o Novo Testamento Colina demorou muito tempo, foi muitas participação de muitas pessoas, né? O missionário que trabalhava com a gente, ele adaptou para o idioma Colina daqui do Brasil, porque nós temos Colina no Peru também. Então, nós trabalhamos com adaptação e a revisão final, né? Isso facilitou bastante. Imagina se a gente tivesse pegado a tradução mesmo, ia ser muito complicado. Mas o grupo já tinha feito a tradução, então fizemos a revisão e a adaptação do Novo Testamento. O João 3,16, para mim, em português, não tinha sentido. Porque não fala ao meu coração. Mas quando eu entendi, no meu idioma, que deu uma de razão a tikawanari kanawi, pobe deu harinará, daina hari. Base ma podem da parisa que na hari denipa, tukasivavera vivarine. Deu uma de razão a tikawanari kanawi. O centro de emoção do Colina é fígado, não é coração, não. Então, como que eu amo? Com fígado. Né? E isso, em português, não tinha sentido. E quando eu entendi isso, eu falei, uau, realmente, o meu fígado está ligado com o fígado de Deus. Deus está ligado com o meu fígado. Então, tem todo sentido. Né? Não sei quantos de vocês falam outro idioma, mas alguém conta uma piada em outro idioma, não tem sentido, não é? É a mesma coisa a palavra de Deus. Você só entende realmente quando fala o seu coração, naquele idioma que fala o seu coração. Uma vez alguém fez uma pergunta para mim. Né? Estávamos num grupo pequeno, né, de mulheres, aí tinha que colocar a questão da sua identificação, né? O que você era. E muitas pessoas, claro, né? Primeira coisa, né? Colocamos os nossos títulos, né? Eu sou professora, eu sou missionária, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Aí depois a professora pegou todos aqueles papéis e olhou. Ela falou assim, poxa, ninguém colocou nada do que eu pedi. Aí eu fiquei pensando, o que ela estava pedindo mesmo? A nossa identificação é filho ou filha de Deus.
não é nosso título. Isso realmente mexeu comigo. E daí eu fiquei pensando nessa palavra. Eu tinha muita dificuldade com relação à minha identidade. A minha identidade é filha de Deus, né? Aquilo que a palavra de Deus me fala, né? Aquilo que o fígado de Deus está ligado comigo. É isso. Ele me ama e pronto. Não tem outra coisa, né? E muitas vezes a gente foca em outras coisas. Mas, irmãos, eu queria só voltar. Ore pelo povo Colina. Eles precisam muito da palavra de Deus. Muito. E muitos povos indígenas não têm nenhum versículo no seu próprio idioma. Eu estava vendo, são poucos. E uma Bíblia completa, eu acho que 3 etnias só que tem. Então, é muito pouco. E assim, enquanto em português temos várias versões. E eu estava falando com a minha irmã, daqui 15 anos a gente vai precisar fazer a revisão do Novo Testamento. Aí, ela falou assim, vamos ter outra versão. Né? Porque vai modificando, né? O idioma também é assim. Né, algumas coisas vai modificar, mas assim, a palavra de Deus é muito importante, né, para a gente. É isso, irmãos. Vamos orar pela Edith. Edith é muito preciosa. Eu conheci a Edith há alguns anos. Ela é muito conhecida na região dela. Ela disse que é 3 dias da cidade dela. Mas daqui na cidade dela, se você for de barco, são mais 18. Então é 3 de lá. E é bem longe. E ela é uma preciosidade lá, trabalhando com os povos. Esses dias ela precisou de cuidados. E graças a Deus que essa igreja o abraçou. Estamos cuidando dela. E ela é uma mulher de Deus, muito especial. Vocês podem depois conversar um pouco mais com ela. E o que ela falou é muito importante. Quando receberam o Novo Testamento, foi uma alegria, né? Foi uma festa. Muitas lágrimas, emoções, né? Bênção de Deus. Vamos orar por Edith. Te agradecemos por Edith, por ela estar bem melhor, alegre e pensando na revisão, na nova versão, no AT. Ó Deus, que os povos tenham a oportunidade de ouvir do teu amor, em uma ligação de fígado. Louvado seja o Senhor. Abençoe, dê-lhe saúde, paz, força, para continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Edith. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, nós vamos terminar no nosso horário. E se Edith tivesse falado mais, eu estaria muito feliz de falar menos, porque é muito bom ouvi-la, viu, Edith? Mas nós vamos fazer uma leitura do capítulo 28, bem rapidamente. E faz sentido, é para ter mais sentido, o contexto do texto, para nós não criarmos pretextos. Então eu vou lendo os versículos e vamos aqui meditando nesses versículos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve.
Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Deus dê-nos a sua graça, a compreensão das sagradas letras, nos ajude, porque homem nenhum é capaz de expor a tua palavra com toda a profundidade, porque ela é maior do que a profundidade do conhecimento humano. Mas rendemos-nos diante de ti e pedimos sua graça e sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Há poucos dias nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mateus coloca as duas Marias, mas nós, observando Marcos, vamos entender que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Elas prepararam, isso era o final do sábado, o começo do domingo, terminando o sábado às 18 horas, prepararam especiarias, e elas têm uma preocupação: mas quem que vai remover a pedra? Será que os soldados vão permitir? Será que eles vão nos ajudar? 3 mulheres foram ao sepulcro. Agora observe alguns detalhes. No primeiro versículo do capítulo que nós lemos, elas foram ver o sepulcro. Elas têm uma primeira intenção: ver o que está acontecendo. O que acontecera? Mas quando elas chegaram, houve um terremoto, versículo 2. Mas perceba que o terremoto não foi porque Jesus tinha ressuscitado, foi porque um anjo desceu. E quando o anjo desceu, tremeu a terra embaixo dos pés daquelas senhoras. E elas ficaram tomadas de medo. Quem não ficaria? E o anjo do Senhor desceu, tirou a pedra. Aquilo que era a dificuldade para elas, só na descida do anjo foi fácil. O anjo não só removeu a pedra, mas se você correlacionar com Marcos 16, Lucas 24 e João 20, o anjo entrou e sentou no túmulo. O aspecto do anjo era relâmpago, com vestes, é maravilhoso. Por que esse anjo tão maravilhoso? Porque maravilhosa foi a ressurreição. Você percebe que, por mais que esses anjos são magníficos aqui, ninguém quase fala neles. Porque o mais importante não eram os anjos, era que Jesus já havia ressuscitado. Se você observar, eles, quando desceram, os guardas ficaram espavoridos e ficaram paralisados com muito medo, mas os anjos não disseram nada, o anjo não disse nada aos soldados, mas disse às mulheres: não temais. Porque quem estava correndo perigo eram as mulheres. Mas agora, quem estava correndo perigo eram os soldados de elite. Porque havia uma intervenção do Senhor. Nós temos que entender que Deus intervém. As 3 mulheres não podiam fazer nada. Elas esperavam alguma coisa extraordinária. E veio então a intervenção do Senhor, porque soldados não iriam ajudá-las. E os anjos dizem: eu sei que vocês buscam Jesus. Percebe que nós vimos agora há pouco, elas foram ver o sepulcro? É isto que Mateus relata. Mas o anjo diz: eu sei que no fundo do seu coração não era ver o túmulo. Vocês querem ver Jesus. Que coisa linda. Essas mulheres esperavam ver Jesus sem ter certeza da ressurreição. E eles dizem: o Jesus que foi crucificado. Tem uma notícia para vocês, versículo 6. Ele não está aqui. Ou seja, a pedra não foi tirada para Jesus sair. Ele já não estava. A pedra foi tirada para as mulheres entrarem. Por que foi importante tirar a pedra? Para certificar.
Foi tirado a pedra. Então, aqui tem alguns verbos de ação. Ele não está aqui porque ressuscitou. Foi difícil aquelas mulheres acreditar nisso. Nunca ninguém tinha falado de ressurreição, de alguém morrer e voltar à vida. Havia fatos, relatos do AT e de o próprio Senhor Jesus ter ressuscitado pessoas que voltaram ao convívio da vida e morreram. Mas o que ele está dizendo aqui é aquele que morreu está vivo. Até hoje, se uma mulher angustiada for no necrotério e alguém avisar aquele que morreu está vivo, há uma interrogação, mas como? Ressuscitou é porque Jesus está vivo para nunca mais morrer. Então tem alguns verbos aqui. Primeiro é vinde, ver. É preciso chegar, é preciso aproximar, é preciso presenciar, é preciso enxergar. Tem alguns passos. Nós temos que nos aproximar e nós temos que certificar onde ele jazia, porque não está mais. Agora é o seguinte, vocês entraram, viram, então vão. Ide, versículo 7. Ide depressa. Há uma urgência, o tempo urge. As pessoas precisam ouvir que Jesus ressuscitou. Você já ouviu e agora tem vida, mas tem gente que vivo não vive, ou se vive, vive uma não vida, e uma não vida é pior que a morte. Vão anunciar. Vinde, veja e vá. Saia, faça uma ação. Ide depressa. Dizei, fale aos discípulos, conte. O que nós devemos contar? Aqui está, que ele ressuscitou. Esse é o nosso trabalho, é contar para as pessoas que ainda não experimentaram a nova vida em Cristo, que Cristo ressuscitou. Essa é uma notícia espetacular, é uma notícia maravilhosa. Jesus ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. E tem mais. Ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como os digo. Você já percebeu que Jesus está sempre na frente? A gente pensa assim, povos indígenas. Alguém vai chegar nos povos indígenas. Jesus já chegou. Ele está na nossa frente. Você planeja o dia de amanhã, Jesus já resolveu. Você acha que vai chegar em algum lugar, ele chegou primeiro. Jesus sempre está na nossa frente. Graças a Deus. E nós não podemos deixá-lo para trás. É assim que vos digo. Ou seja, é um ditado angelical. O ditado angelical é que Jesus sempre chega primeiro. Porque Jesus é o primeiro. Jesus é o último. É o alfa. É o ômega. Antes de mim ele já existia. Desde sempre existiu. E após mim ele existe. Nele existirei. Então se eu existo, se eu penso, existo. Se eu existo, penso. Mas se eu existo e penso, vivo nele. E aí, ligado no fígado. Nesse amor visceral. Jesus está vivo. Vá depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vós. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, as emoções oscilando, porque é uma alegria, ele ressuscitou, mas medo, o que vai acontecer? Como vai ser agora? Então, correram para anunciar aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro. Você acha que foi você que foi ao encontro de Jesus? Foi ele que foi ao seu encontro. Você acha que você entregou a vida a Jesus? E ele entregou a dele primeiro. Você acha que um dia você olhou para a cruz, e como diz o hino, você viu os seus pecados? Ele viu você antes de pecar. Ele está à nossa frente, ele veio ao nosso encontro, ele veio ao encontro das mulheres e disse, salve. Essa palavra no grego é o seguinte, sejam tomados de alegria. Elas estavam tomadas de medo. Fique alegre. Tem uma boa notícia. Jesus é Deus. Veja bem. Elas aproximando, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Se elas adoraram, é porque Jesus é Deus. Porque o judeu sabe, só a Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Jesus, o homem que morreu,
É Deus que ressuscitou duas naturezas o tempo todo. E o tempo todo Ele é Deus. E o tempo todo Ele é eternamente Deus homem. Duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Elas estavam procurando o Jesus homem. E elas são encontradas pelo Jesus Deus. Mas o Jesus Deus não está longe delas. Vem ao encontro delas, conversa com elas, fala, relaciona. E elas o adoram. Então Jesus agora tem algo muito especial para elas. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais. Não precisa mais ter medo. Meus irmãos não precisam mais ter medo. Minhas irmãs não precisam ter mais medo nenhum, porque Jesus ressuscitou. Você não sabe do futuro? Deixa eu lhe contar o futuro daqui muitos anos. Você vai ver Jesus face a face. Então o teu futuro chama Jesus. E o teu presente chama Jesus. E aquele que cuidou de você até aqui, cuidará de você até o final da vida. Com Bolsa Família ou sem Bolsa Família, mas o Tucumã não vai faltar. Ele sempre vai cuidar da gente. Nós podemos descansar nele. Não temais. Ide avisar a meus irmãos. Meus irmãos. Isso fala de família. Nós somos irmãos de Jesus. Você já pensou um negócio desse, gente? Você não é irmão do governador. Você é irmão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a sua família. E nós somos irmãos um dos outros. E nenhum é melhor do que o outro. E nenhum é superior do que o outro. E nenhum manda no outro. Porque todos nós somos comandados por aquele que ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Avise meus irmãos que dirijam para Galileia e lá me verão. E indo elas, foram avisar. E é tão lindo isto, porque se você ler Gênesis, você vai ver que a mulher leva a notícia do fruto que gera a morte para o homem. Agora, as mulheres são chamadas para levar aos homens a notícia que a morte já não tem mais poder, porque o Cristo ressuscitou, é restauração plena da volta ao estado de viver a imago Dei. De viver a esperança em Cristo, do papel feminino restaurado. E elas então vão anunciar. Meus irmãos, anuncie, fale de Jesus. É possível que alguém diga que você não pode falar, mas Jesus mandou que as mulheres falassem primeiro, para que elas pudessem comunicar aos homens que havia agora esperança. Eles poderiam ver Jesus. Versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Eles foram contar aos chefes religiosos. Porque é uma questão que não se podia resolver no palácio, nem no sinédrio. Era algo muito estranho. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Os saduceus não. E quem governava a religião eram os saduceus. Então os homens vão contar aos saduceus que a ressurreição existe mesmo. E que Jesus está vivo. E os principais sacerdotes, ouvindo essas coisas, versículo 12, reuniram-se eles em conselho com os demais anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Corrupção religiosa. Esses soldados eram de elite. Ganharam uma grana. Para quê? Recomendando-lhe que dissesse, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Oh, meus irmãos, os que aqui formaram em direito sabem que não tem consistência tal testemunho. Porque se o testemunho é que vieram de noite enquanto nós estávamos dormindo e levaram o corpo, se estavam dormindo, como viram? E se viram porque nada fizeram. Que absurdo. Uma narrativa absurda de uma mentira cabeluda, mas que ganhou aceitação. Veja que essas narrativas têm por objetivo os lucros na terra.
os benefícios religiosos e políticos do homem. E quando eles contam essa narrativa, pode trazer um prejuízo, porque eles podem ser condenados à morte. Então, os principais sacerdotes dizem, caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Fique tranquilo que a gente sabe criar novas narrativas. Fique tranquilo que nós temos novas histórias para contar e a gente vai poupar vocês. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, versículo 15. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os primeiros discípulos são os discípulos da mentira. Eles vivem de narrativas e narrativas. Ainda existem. Tanto que o versículo 15 termina. Divulgou-se esta narrativa entre os judeus até o dia de hoje. E o de hoje não é só quando Mateus escreveu. Até hoje tem gente tentando provar que Jesus não ressuscitou. Até hoje tem gente falando que, na verdade, roubaram o corpo enquanto estava dormindo. Ou que enterraram em outro lugar. Ou que ele casou com a outra fulana. Ou que ele viajou. Ninguém quer admitir que Jesus está vivo. Mas nós somos testemunhas. Ele está vivo e nós vivemos a vida dele. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Você percebe que os discípulos agora, ouvida a notícia, tornaram seguidores de Jesus? Eles seguiam. Isso é bom. Isso é bom. É bom seguir. Seguiam Jesus, mas ainda não eram discípulos. Perceba que, versículo 17, este grupo era um grupo ainda bem frágil. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. A igreja estava dividida. Uns adoravam e sabiam que ele era Deus. Outros olhavam e diziam, será? O grupo ainda não era consistente. Por quê? Porque eram seguidores. Mas graças a Deus que estavam seguindo Jesus. E Jesus estava à frente. Então, Jesus aproximou-se, versículo 18. De novo, Jesus aproximou. Não foram eles que aproximaram de Jesus. Jesus que aproximou. E falou-lhes. Oh, irmãos, Jesus fala. Aquele que estava morto fala. E não fala qualquer coisa. Ele tem o comando, não só lucidez, mas ele tem o comando. Falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele não tinha, não? Ele já sempre teve. Por que ele falou isto? É porque a palavra autoridade, no grego, exousia, não é poder de mandar. É o direito adquirido. Jesus está dizendo assim, eu tenho direito. É verdade que quando a Edith fala da linguagem, a nossa linguagem cabocla, que eu acho que é mais apurada do que Madihá, no nosso caboclês, nós diríamos assim, Jesus disse, eu tenho moral. A gente ia entender melhor. Jesus tem moral. Ele morreu e ressuscitou. Então ele tem toda a autoridade, tem todo o direito nos céus e na terra, porque agora liga os homens da terra aos céus pela graça de Deus, de que os céus pela graça enviou o Filho. E esta unidade, a separação, a ira que estava sobre o Filho foi batida em Cristo, e Cristo nos protegeu e nós somos da sua família. E vivendo nesta terra já levemente modificado, continuamos totalmente humano como os outros, superior a ninguém. Porém vivemos já a eternidade, esperando que o dia que terminar aqui na terra, nós o veremos face a face. Porque quem crê em Jesus não morre jamais. Então nós já vivemos esta vida da autoridade de Jesus. E Jesus diz que ele tem toda a autoridade. Você pode ter um pouco de autoridade.
alguma autoridade no seu trabalho, alguma autoridade na sua casa, alguma autoridade com seus filhos, mas Jesus tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como Ele tem toda a autoridade. É por isso que nós temos coragem e intrepidez para falar dele. É por isso, como disse Ronaldo Lidório, você pode falar para um ateu, mesmo que ele não acredite, mas você pode falar porque você crê e sabe que Jesus tem toda a autoridade, mesmo que o outro não acredite. É por isso que você pode falar para alguém que é agnóstico e que faz toda uma confusão de espiritualidade, que Jesus tem toda a autoridade, porque Ele tem mesmo. Porque não desfazendo e desrespeitando religião nenhuma. Mas em nenhuma religião, além do cristianismo, nós adoramos o Jesus que é Deus. Ninguém adora e ninguém conta a história de um Deus. Conta a história de um profeta, conta a história de um homem grande, conta a história que um homem fez coisas grandes e assim por diante. Mas nós contamos a história do Cristo, que é homem, que é gente, que desceu à morte, ressuscitou, está vivo e Ele é Deus. Então nós precisamos crer que Jesus tem toda a autoridade. E me parece que quando nós estamos iniciando a fé, nós temos mais coragem na autoridade de Jesus do que com os passados anos. Eu vejo o Possete, novo convertido, evangelizando para todo mundo que chega na casa dele. Nós somos chamados exatamente para isso. E nós não podemos perder este vínculo de fé de uma igreja que é envolvida em missões para falar do Cristo que é missionário. Olha o que ele disse: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei. Você percebe os dois verbos? Parece que são dois imperativos, mas um está subordinado ao outro por causa do portanto. E aí uma discussão entre os estudiosos se a ênfase cai no primeiro imperativo ou se no segundo, se a questão é ir ou se é o que fazer enquanto estiver indo. Meus irmãos, faça as duas coisas para não ter dúvida. Vá e faça discípulo. Não fique parado. Faça discípulo, porque agora, entenda isto, você não faz discípulo, você não pode fazer discípulo, porque quem faz discípulo é Jesus. Ora, então por que Ele me chamou para fazer discípulo? É o que está em Mateus capítulo 1, versículo 8. Vocês vão para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, nesse processo que Deus faz discípulo, Ele inclui você como discípulo, para ser modelo para outro discípulo, porque o outro discípulo aprenda com você ser parecido com Jesus. Então o discípulo não é seu. Essa questão de fazer discípulo não é que um manda no outro. Meu discípulo vai fazer o que eu quero. Não. Meu discípulo vai aprender a fazer o que Jesus quer. Nós somos chamados para esse discipulado de fazer a vontade de Deus. E um discípulo aprende com o outro. Nós precisamos um dos outros. Não é que Jesus precisava da gente. E se Ele abrisse os céus, rasgasse os céus e desse uma palavra, olha, os eleitos se convertam, todo mundo dobrava o joelho. Mas Ele resolveu usar você, como discípulo dEle, para fazer discípulo de Jesus. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa na terra não é construir coisas. A nossa tarefa da terra não é ser relevante. Tudo isso passa. A nossa tarefa na terra é ser discípulo de Jesus, que faça discípulo de Jesus. Nós fomos chamados por Deus para fazer discípulo de Jesus. Onde? Em todas as nações. A palavra original aqui, nações, não é geográfica e não é política. Nação é etnia. Em todas as etnias, em todos os grupos. Em todas as associações onde tem gente. Ou seja, você só faz pregar para gente. Onde tem gente. Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas você não vai poder discipular os papagaios e as araras. Você vai discipular um outro humano como você. Faça discípulo. E aí Jesus nos dá como que é o procedimento de fazer discípulo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. A gente batiza e ensina. Mas não é ensinar alguma coisa. Não é um curso. É ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Você sabe quanto tempo leva para ensinar tudo que Jesus ensinou? A vida toda.
Então, quando você for discipular alguém, não faça um programa. É um relacionamento. É se colocar como amigo, como parceiro. É dizer, meu amigo, nós somos discípulos juntos. Passa 10 anos, você ainda visita e diz, e daí? Firme com Jesus? Esse é um discipulado cristão. Nós fomos chamados para que outros tenham oportunidade de servir a Jesus. Porque nós temos 2 caminhos. E nós estamos aqui porque Jesus vai atrair os seus eleitos. E Ele nos chama para convidar os eleitos para esta atração de amor. Fazer discípulo é ensinar. E ensinar leva dedicação, leva relacionamento com Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É assim que termina. O que Jesus está conosco? Claro que Jesus está conosco todo o tempo, porque Ele não nos abandona, diz isso aos Hebreus. Mas o texto está dizendo que o Jesus ressuscitado nos chama para anunciar a ressurreição, para que os mortos nos seus delitos e pecados sejam regenerados numa nova ressurreição e sejam discípulos de Jesus. Então o texto está dizendo que Jesus está conosco quando nós fazemos discípulos. Que Jesus está conosco quando nós falamos de Jesus para outra pessoa. Então nós somos chamados para fazer discípulo. Uma igreja faz discípulo. Uma igreja não faz programa. Uma igreja não faz coisas. Uma igreja faz discípulo. Se tiver programa é para fazer discípulo. Se tiver merenda é para ter congraçamento e comunhão para fazer discípulo. Tem depois do culto uma merenda. O que nós precisamos, na verdade, é ter em foco que outros também precisam do privilégio de ser discípulo de Jesus. Mas sabe de uma coisa que acontece? Na maioria das vezes, é que o cristão, depois de um certo tempo, se acomoda. E nós esperamos que os eleitos achem aquela porta. Até porque nós colocamos um cartaz ali. Mas Deus pode fazer isto, mas Ele nos chama para fazer algo. De ir atrás e dizer ao eleito, Jesus ressuscitou. Mas alguém pode dizer, eu não sei quem é eleito, por isso fale para todos. Você não sabe quem é seu irmão? É possível que aquele que você encontrar hoje, voltando pela praia, bêbado no meio da rua, seja seu irmão, você não sabe. Pode ser que Jesus vai salvá-lo. Então você tem que tratar bem todo mundo. E você tem que falar de Jesus para todo mundo. É para isso que Deus nos chamou. Se nós estamos pensando em uma igreja missionária, nós temos que respirar missões. As crianças precisam aprender na salinha delas sobre missões. Os jovens, no primeiro programa, foram à aldeia. Nós temos que entender que deve ser a nossa natureza, o nosso estilo de vida, se importar com pessoas. Pessoas é mais importante do que estruturas. E a pergunta: você tem orado por alguém de verdade? Não é aquele negócio, deixa que eu ore e não escreve nem o nome, esquece. Orar de verdade. Por falar nisso, tem uma ficha de oração, viu? Se você preencher, a gente passa a semana orando por você. Fica à vontade, não é obrigado a preencher nada. Mas tem uma ficha aí, se você quiser. O pedido a gente ora e o número de telefone a gente não divulga entre os irmãos. Só os pedidos a gente ora a semana toda. Nós precisamos orar de verdade. Nós precisamos cuidar das pessoas de verdade. Nós temos que se importar com pessoas. Nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter amor. Nós temos que ter bondade. Nós temos que viver o evangelho e não ficar só no encontro de domingo gostoso, de um clima, de um bom equipamento, de um bom som, de ótimos músicos e de um lugar maravilhoso. Nós precisamos se importar com o perdido, com a prostituta, com o bandido, com aquele que não tem paz no coração, quer seja rico, quer seja pobre. Sem Jesus todos são pecadores. Então o que você vai fazer essa semana? Ore por alguém, se importe com alguém, fale de Jesus para alguém, convide alguém para ouvir a palavra de Deus, porque todos carecem da glória de Deus. Não fale de Jesus como se você fosse superior e o outro estivesse no inferno.
O pastor Júnior, ele dizia que a melhor forma de falar de Jesus é que o mendigo está falando para outro. Ele encontrou comida boa. Fale de Jesus, que ele é maravilhoso. Então, para você que é apenas seguidor, dê um passo. Seja discípulo. Faça discípulo. Cuide de gente. Tome uma atitude. Se importe com as pessoas. Ame elas, mesmo que elas não lhe amem. Fale bem, mesmo que elas não falem bem de você. Goste delas, mesmo que elas não gostem de você. Não tenha ódio, não tenha raiva, nem indiferença. Vivamos o Evangelho. Porque, meus irmãos, se não for para viver o Evangelho, então estaríamos no lugar errado, fazendo a coisa mais errada do mundo, que seria apenas ser mais um grupo de religiosos. Nós temos que dar um passo além. Nós temos que propagar: Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, Ele muda a sua família, Ele muda a sua etnia, Ele muda esse estado, Ele muda a nossa história. Nós precisamos deste avivamento, que seja uma volta às Escrituras, de um amor incondicional, de uma entrega plena e completa. Não vou lhe convidar à frente, mas se você quer hoje tornar discípulo de Jesus, onde você estiver sentado, fale com Ele, que Ele te escuta. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero ir mais, eu quero experimentar com mais profundidade esse amor, eu quero ser discípulo, eu quero fazer discípulo. Disse Jesus que nós fomos chamados para tomar a cruz e segui-lo. Vamos seguir o Cordeiro de Deus onde Ele for. E não se importe com outras coisas, e nem com ruídos, e nem com vozes. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, e pregue o Evangelho do Senhor Jesus, ainda que seja por porfia, diz o apóstolo Paulo, ainda que seja com outras intenções, mas pregue o Evangelho de Jesus, e não as intenções de uma religião disfarçada, mascarada, de interesse pessoal, de promoção. Que o Senhor nos ajude. Feche os teus olhos. Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajude. Não somos melhores do que ninguém. Não disputamos com ninguém. Nós não queremos, Senhor, fazer igual ou diferente. Nós queremos te adorar em espírito e verdade, e sermos discípulos de Jesus e falar de Jesus para aqueles que ainda não ouviram, ou pouco ouviram, ou nada ouviram. Senhor, nos ajude a se importar. Como disse Edith, Senhor, poucas pessoas do meio do que nós conhecemos, da nossa região, do interior, ouviram de Jesus. Eles precisam ouvir de Ti, Senhor. Levanta homens e mulheres que entendam o chamado de discípulo de Jesus. E possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Para amar, para servir, para tomar a cruz. E mesmo em dor, e mesmo em lágrima, e mesmo, Senhor, em coração, às vezes machucado, mas continuar amando, servindo e adorando ao Senhor. Deus nos ajude, que sejamos uma comunidade do amor, do perdão, da graça, da vida, de discípulos de Jesus, de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que viva o seu Evangelho, para a glória do nome de Jesus. Amém. Espero que seja uma semana abençoada, que você tenha direção de Deus para orar por alguém e para falar de Jesus. Então vamos ficar em pé. Nós agradecemos aos convidados, aquele que nos dera a honra de sua presença. Que Deus abençoe sua família. Que seja uma semana cheia da graça de Deus. É uma alegria tê-los aqui. Estamos juntos nesta jornada, neste grande desafio. Que o Senhor direcione a cada passo e abençoe o seu povo.
E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Deus abençoe, um abraço. Se você não quiser dar abraço, as crianças vão dar abraço a vocês. Deus abençoe. Boa noite.